Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala o que o coração está cheio. Palavra da salvação. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, e em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Espírito Santo, luz divina e iluminai. Podemos sentar, filhos amados. Prezado diácono Sena, irmãos do movimento de irmãos que hoje assumem a liturgia, nossos ministros de música, os irmãos que nos acompanham de casa, pelas redes sociais, você, estimado filho, que veio rezar com a gente hoje, 8º domingo do tempo comum. Estamos às vésperas da nossa abertura da quaresma. Próxima quarta-feira é quarta-feira de cinzas, e aí nós abrimos a quaresma e vamos passar um tempo de quaresma, Semana Santa, tempo pascal, e depois vamos voltar no tempo comum, na 9ª semana do tempo comum. Esse tempo comum é o tempo do comum da vida de Jesus. Os tempos especiais, tempo de advento, tempo de Natal, tempo de quaresma, tempo de Semana Santa, são os momentos especiais da vida do Senhor. E no comum da vida do Senhor, o Senhor está aí, formando os seus discípulos, orientando os seus discípulos. E hoje, no Evangelho de Lucas, ele conversa com os discípulos sobre esses aspectos que ele traz aqui e que ele quer orientar, quer formar. Ele quer fazer dos seus discípulos guias. Os discípulos do Senhor serão os mestres, aqueles que vão guiar, que vão orientar, que vão falar de Deus para as outras pessoas. Por isso ele diz aos seus discípulos: pode um cego guiar outro cego? Então ele está falando nesse aspecto para os discípulos dele. Vocês serão guias, portanto vocês não podem ser cegos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? E ele diz: um discípulo não é maior do que o seu mestre.
Todo discípulo bem formado será como mestre. Então ele está querendo que seus discípulos sejam bem formados para anunciar a palavra de Deus, mas está querendo que eles não sejam cegos. Hoje Jesus fala para nós que nós possamos orientar as pessoas, guiar as pessoas. Primeira direção dessa formação de Jesus é para aqueles que o seguem, para os seus discípulos, para nós que o seguimos e para nós que vamos anunciar, para nós que somos batizados, que temos o munus comum de todos os batizados, de anunciarmos também, de sermos profetas. Pode um cego guiar outro cego? Então nós precisamos nos aproximar de Jesus. Um discípulo não é maior do que mestre, não seremos maiores do que Jesus, mas um discípulo bom, bem formado é como mestre. É mais uma vez Jesus está dizendo: vocês querem ser meus discípulos? Precisam ser como eu sou. Nós temos que nos aproximar dos ensinamentos de Jesus, da prática de Jesus, do testemunho de Jesus e procurar viver as coisas que Jesus ensina para que a gente viva. O discípulo bem formado é como o seu mestre. E aí, a segunda dimensão é essa, né? Pode um cego guiar outro cego, então você vai ser guia. Tome cuidado, forme-se bem, ande com o seu mestre Jesus, para que ele tire dos teus olhos a venda e que você não seja cego, possa guiar outros. E outro aspecto é: quem guia você? Você está sendo orientado por quem, né? Você está sendo de repente guiado por outro cego? Cuidado para você não cair também na mesma vala. Quem guia você? Nós estamos hoje em dia, o meu povo, eu sou aqui, minha família mora aqui no Rio Vermelho, perto da Praia de Ingleses, e o povo ali diz assim: hoje em dia, né, os meus amigos estão assistindo no Rio Vermelho, hoje em dia nós temos muitos guias, né? Temos aí famosos, os youtubers, né? Galerinha aí sabe, os youtubers, os digital influencers, são influenciadores, gente que guia muitas pessoas, são seguidos, né? Tem até o termo aí, seguidos, os seguidores, me siga. A gente pede para o pessoal seguir a gente no Instagram da paróquia, né, Sidney? Segue a gente no Instagram da paróquia, mas vai estar seguindo um bom guia. Mas nós somos guiados por quem? Quem que orienta a nossa vida? Às vezes nós nos deixamos orientar por horóscopo, inclusive. Nosso guia é o signo do zodíaco, né? Nosso guia pode ser um guia cego, e aí nós corremos o risco de cairmos na vala comum, junto com o nosso guia. Por isso, quando o Senhor Jesus fala isso para os seus discípulos, Ele também está alertando eles: olha, quem que vocês querem seguir? Quem é que vocês querem deixar que guie vocês? E aí Ele avança, né? Por que tu vês o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu? Nós, muitas vezes e com muita facilidade, a gente quer tirar o cisco que está no olho do irmão. Quer dizer, é muito fácil para a gente olhar para o irmão, ver as imperfeições dele, ver as falhas que ele tem, ver os defeitos que ele tem, e às vezes queremos até corrigir. Às vezes até um irmão que está muito pertinho da gente, um irmão que mora dentro da mesma casa que nós moramos, às vezes é um irmão que dorme conosco na mesma cama, às vezes é um irmão que trabalha com a gente, às vezes é um irmão que faz parte do nosso movimento, da nossa paróquia, e às vezes a gente olha para aquele irmão, percebe o cisco que está no olho dele e queremos orientá-lo a tirar o cisco, mas nós não olhamos para nós, não vemos que também temos uma trave de Jesus, trave, né? Um cisco, uma coisinha pequenininha cai no olho, uma trave, igual a trave dos times de futebol aí, né? Daquele tamanhão, às vezes fecha o olho da gente, e aí muito facilmente a gente fica falando dos outros, às vezes até da igreja. A gente diz: o Papa agora falou isso, e vê uma falha na fala do Papa. O bispo fez isso de errado, e vê uma falha na ação do bispo. O padre fez isso, e vê uma falha, e não percebemos as nossas fragilidades. O Senhor Jesus diz para a gente: olha, antes de apontar para o irmão, antes de criticar o irmão, antes de querer tirar o cisco que está no olho dele, olha para você, olha para a trave que está no seu. Não tenhamos dúvidas, e aí a experiência de cada um de nós, quanto mais nós olharmos para nós mesmos, para as nossas traves, para nossas imperfeições, nós nos tornaremos mais tolerantes
com a fragilidade do nosso irmão, porque somos todos feitos do mesmo barro, todos somos frágeis. Nós temos uma dificuldade de suportar a fragilidade do irmão, mas nós também somos frágeis e também queremos ser suportados. Jesus continua dizendo, né? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave que está no teu? Hipócrita. Isso aqui é forte. Por que que é forte? No texto do Evangelho, muitas vezes Jesus acusa de hipocrisia os fariseus, hipócritas, os doutores da lei, hipócritas. Vocês colocam um fardo pesado no ombro dos outros, mas vocês não carregam. Vocês cobram o dízimo da hortelã e de tudo, mas vocês não pagam. Hipócritas. Fala para os fariseus, fala para os doutores da lei. Agora hoje ele está chamando de hipócritas a quem? Aos seus discípulos. Ele está falando para os discípulos. Começamos lendo o texto do Evangelho. Naquele tempo Jesus contou a parábola aos seus discípulos. Ele está chamando os discípulos de hipócritas. A mim que sou discípulo, a você que é discípulo, de hipócrita. Quando a gente faz isso, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Se você não tira a trave do teu olho, se eu não tiro a trave do meu olho, eu não me enxergo bem para tirar o cisco que está no olho do meu irmão. Hipócrita é forte, muito forte. Não existe árvore boa que dê fruto ruim, nem árvore ruim que dê fruto bom. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Nós, cristãos, seguidores de Jesus, somos conhecidos pelo nosso fruto, pelo fruto que a gente produz. Eu consigo produzir fruto de paz. As pessoas que estão comigo percebem que eu sou uma árvorezinha que produz paz, que produz diálogo, que produz amor, que produz tolerância, que produz mansidão. Ou as pessoas que estão pertinho de mim colhem os frutos azedos que eu produzo. A árvore é conhecida pelos frutos que produz, diz a palavra de Deus. Não se colhem figos de espinheiros, nem uva de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, enquanto o mau tira coisas más. E aí a última frasezinha do texto bíblico de hoje do Evangelho tornou-se inclusive um ditado pouco popular. A boca fala daquilo que o coração está... A boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí a confirmação desse texto, porque a Sagrada Liturgia da Missa, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho, querem trabalhar em comunhão, como Cristo é comunhão. Primeira leitura é do livro do Eclesiástico, é um livro sapiencial da palavra de Deus. E diz assim: quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Minha família mora no Rio Vermelho, mas a descendência dos meus parentes é de Angelina. Em Angelina, as pessoas, quando eu ia lá visitar meus tios, a gente fazia farinha. Eu gostava de deitar no tacho de farinha com os meus priminhos. Era uma maravilha de brincadeira. A gente deitava no tacho de farinha, no outro dia o moço passava para comprar farinha, e ela pegava a farinha que ele tinha dormido dentro. Criança, né, gente? Vocês não podem me condenar hoje por causa de coisa de criança. Mas quando as pessoas iam fazer a farinha, peneirava numa peneira, descia o pozinho da farinha, em cima da farinha ficava aquele caroço da mandioca, né? A palavra de Deus diz: quando a gente sacode a peneira, fica nela só o refúgio. Assim, o defeito, o refúgio do homem aparece no seu falar. O refúgio, aquilo que não presta no homem, aparece no falar, nas coisas que a gente fala, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. As pessoas que só falam coisa que não se aproveita, né? Fala coisa que não se aproveita, coisa que não alimenta. Tem pessoas que a gente gosta de ouvir, porque falam coisas boas que edificam. Nós temos amigos, parentes, gente, às vezes sou eu mesmo que só falo besteira, coisa que não, né? Então, o homem, o refúgio do homem, o caroço, ele aparece no falar do homem. Da mesma forma que o forno prova o vaso do oleiro, o homem é provado na sua conversa. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra mostra o coração do homem. Tem até um
alguém que falou aí, não sei quem, teria dito assim, né? Silêncio vale ouro. Às vezes mais vale você ficar quietinho, não falar nada e deixar para outra pessoa a impressão de que você é um tolo, do que você abrir a boca e não deixar dúvida nenhuma de que você é um tolo. Mais vale falar, ficar quietinho muitas vezes. Segunda leitura que nós lemos da carta de Paulo aos Coríntios, São Paulo está falando desse grande mistério da cruz, e ele pergunta: ó morte, onde está a tua vitória? A morte parecia ter sido a vitória que teria derrotado o Cristo na cruz. A morte derrotou o Cristo, a morte foi vitoriosa. Aí Paulo pergunta: ó morte, onde está a tua vitória? Porque aquilo que aparentemente foi vitória, foi a grande derrota, e a vitória do Cristo, né? O aguilhão da morte, onde está? Graças sejam dadas a Deus, diz São Paulo, diante dessa pergunta: ó morte, onde está a tua vitória? Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais nas obras do Senhor, porque a vitória é nos dada pelo Cristo na cruz. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais nas obras do Senhor, certos de que vossas fadigas não serão em vão. Fadiga, todo o nosso esforço para tirarmos a trave do nosso olho, todo o nosso esforço para nós não nos deixarmos guiar por guias cegos e não nos tornarmos nós mesmos guias cegos de outros cegos. Esse esforço todinho para acompanharmos a palavra de Deus, para crescermos, e agora esse tempo é muito oportuno, aproximando a quaresma, os exercícios penitenciais da quaresma, que a igreja nos convida a participar, para que a gente avance. Todo esforço na palavra de Deus, que nós nos mantenhamos firmes, inabaláveis, nos empenhando cada vez mais nas obras do Senhor, porque as fadigas que nós vamos ter nos empenhando no caminho de Deus não serão em vão. Quantas vezes nós nos fadigamos, sim, nas coisas terrenas, nós gastamos tempo, energia, saúde, correndo atrás de coisas que passam, e às vezes não gastamos nem um momentinho da nossa vida buscando aquilo que não passa. Então que nós nos empenhemos, nos fadiguemos em busca daquilo que vai fazer diferença na nossa vida e que vai nos fazer crescer, tentando dar limite para a nossa língua, tentando tirar o cisco do nosso olho, nos esforçando para nos deixarmos guiar por guias cegos e nem nos tornarmos guias cegos de outros cegos. Que a palavra de Deus, irmãos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.